Haverá uma harmonia entre a natureza. Os animais se tornarão herbívoros, né? A vaca e a ursa pastarão juntas, né? E as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, né? O leão é carnívoro, no caso. A serpente não usará o seu veneno, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Então veja uma harmonia entre a natureza. Agora, há uma questão interpretativa, né? Que no caso seria dificuldades interpretativas do milênio, né? O que é literal e o que é simbólico, né? O que deve se interpretar de forma literal e, no caso, de forma simbólica, né? Até mesmo com referência ao próprio texto de Apocalipse, né? Apocalipse é um texto, Apocalipse como Ezequiel é um texto onde tem muitos símbolos, e aí vem a questão de se interpretar o texto de tanto de Apocalipse quanto de Ezequiel de forma literal, né? E não alegórico. Algumas interpretações também vou fazer alguns vídeos sobre o amilenismo e o pós-milenismo. Algumas interpretações eu vou fazer a interpretação de forma mais a espiritualizar o texto, né? E aí vem a questão de Jesus e o templo, né? Relacionar Jesus e o templo, né? Primeiro precisamos entender que Jesus foi sacrificado por nós, né? Em João, no capítulo 1, 29, vai fazer referência a Jesus como o cordeiro do sacrifício. João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? 1 Coríntios 5, 7 vai fazer referência ao cordeiro pascual. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascual, foi sacrificado. Tudo faz referência a Jesus como nosso sacrifício. Jesus se ofereceu por nós uma única vez, e fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, né? E aí as questões também, a interpretação, por exemplo, com referência à questão do incenso, né? Que no caso representa as orações, né? Suba a tua presença em orações como incenso, né? Nesse caso, não mais necessidade do incenso, né? Mas a oração ela tem essa representatividade como um incenso, né? Apocalipse 3:8, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, né? Então, assim, a primeira coisa, né, que nós vemos Jesus já foi sacrificado por nós, né? O incensário representava a questão representava as orações, né? O castiçal, por exemplo, né, faz referência a Jesus como a luz do mundo, né? João 8:12, Jesus veio, lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo, né? Aplicado a Jesus, né? Então o milênio de Apocalipse para os pré-milenistas, né? Os pré-milenistas, né? Nós fizemos essa relação aqui, né? Jesus e o templo, né? O milênio para os pré-milenistas é interpretado de forma literal. Será um milênio, será um reino messiânico, né? Jesus reinará, né? Como Messias esperado na sua primeira vinda, né? Ele reinará por 1000 anos de forma literal e como rei, né? E aí é onde a gente entra a questão. Agora, se nós vamos ter um templo, um novo templo, né? A questão desse ritual, né? Desse ritual e com a ausência de alguns utensílios, né? Porque não vai ter mais a Arca da Aliança, né? Jeremias 3,16 diz que não haverá lembrança exatamente da arca. Nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não virá à mente, não se lembrarão dela, nem sentirão falta, né? E não se fará outra, né? E aí vem a questão, né?
A arca também não é mencionada no texto de Ezequiel, né? Como também não foi mencionada no templo, também nós temos referência na introdução, o templo de Zorobabel, né? Que foi o segundo templo, no caso, de alvenaria. A última menção que a gente tem da arca vai ser ainda no reinado de Josias, em 2 Crônicas, no versículo 2 e 3, né? Quando Josias restabelece o culto, né? E a arca, no caso, é levada ao lugar santíssimo, né? E aí a arca sumiu com a destruição pelos babilônios em 586, né? E aí não temos mais referência ao que aconteceu com a arca, né? E aí vem a questão, o que a arca representava, né? A arca, no caso, para os israelitas, era um símbolo, né? Representava a própria presença de Deus, né? Em Êxodo 25, 22, você vai ver que ela representava de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei com você a respeito de tudo o que lhe ordenar para os filhos de Israel. Então a arca ali era um meio, né, de representatividade da presença de Deus, né? E nesse caso, no Santo dos Santos, onde ficava a arca, era um lugar santíssimo, era um lugar sagrado, né? Você vai ver isso em Levítico capítulo 16, versículo 2, né? E aí Deus ordenou, você vê também a questão da arca, Deus ordenou a construção dela, né? Os israelitas, quem construiu, né? Durante a peregrinação, a arca vai ser construída durante a peregrinação no deserto, né? Quem construiu a arca foi Bezalel. Isso você vai ver em Êxodo, no capítulo 37, versículo 1 ao 9, né? Com a tampa de ouro, 2 querubins sobre a tampa, no caso os querubins sobre a arca. Mas uma das coisas que é muito questionável com relação a esse templo do milênio é a questão dos sacrifícios, que inclusive o Ezequiel Soares na lição ele deixou um pouco vago, né? E aí vem a questão, deve ser visto de forma... O Ezequiel vai seguir mais para um símbolo, vai fazer inclusive uma comparação com a Santa Ceia, né? E aí é simbólico? É literal ou é simbólico, né? Você vai ver que vai haver uma referência ao sistema levítico, inclusive ao sistema levítico de purificação, né? Onde houve uma preparação para o altar, isso no caso em Ezequiel capítulo 43, versículo 18 ao 27, né? Onde vai haver uma preparação do altar, a atuação dos levitas, né? A purificação do altar, a oferta pelo pecado, né? Os dias de sacrifício, né? Os sacrifícios continuados, né? Esses sacrifícios deveriam ser ofertados ao Senhor com a duração de 7 dias, né? Onde haveria expiação, purificação e consagração, e no 8º dia holocausto e ofertas pacíficas. Isso dentro do texto de Ezequiel, no capítulo 43, né? Onde você vai ver o sistema levítico em atuação. Só que a questão é que Jesus já cumpriu toda a lei, né? E nesse caso o modelo levítico ele fica ultrapassado, né? Não tem efeito. É o que exatamente Hebreus no capítulo 9, do versículo 10 ao 15, vai dizer, né? Que esse sacrifício se vira um tempo oportuno, cumpriu-se em Cristo, através do sangue, no caso foi cumprido pelo sangue de Cristo, né? Os sacrifícios de animais na época apenas habilitava para o serviço, né? E o sangue, através do sangue de Jesus, nós já fomos purificados e capacitados para servirmos a Deus, né? Tendo Jesus, no caso, como mediador de uma nova aliança, como também entender que a lei era apenas sombra do que viria, né?
e os sacrifícios, no caso os sacrifícios de animais, né, eram oferecidos, o sacrifício levítico, eram os sacrifícios para a nação de Israel eram oferecidos todos os anos, né, mostrando no caso a ineficácia dos sacrifícios. Então, como poderiam no caso os sacrifícios voltar, né? Como também os sacrifícios não removia os pecados, né? Porque era no caso insuficiente para alcançar o perdão, né? E o apóstolo Paulo quando usa a referência, as práticas, no caso, as práticas dos sacrifícios, toda a liturgia, ele aplica em forma de metáfora, de figura de linguagem, né, aos cristãos, mas, por exemplo, a questão do sacrifício, em Romanos capítulo 1 e 2, ele vai fazer referência ao cristão como o próprio cristão como um sacrifício vivo, né? Explorando que o cristão deve oferecer o seu próprio corpo como sacrifício para uma promoção de uma mente, deveriam terem uma mente renovada, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 13 ao 14, né? Ele vai fazer referência ao sacrifício, com o sustento dos ministros, usando como paralelo a questão dos sacrifícios. Eu vou ler esse texto aqui, o 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Vocês também sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo. No caso, os que servem ao altar participam do que é oferecido ao altar, fazendo referência aos sacrifícios, né? O ministro do evangelho deve receber seu sustento, no caso. Assim também o Senhor ordenou aos que preguem o evangelho que vivam do evangelho. Então, fazendo um paralelo, né, que os sacerdotes, no caso, eles se alimentavam do que eram oferecido, e que aquele que prega o evangelho também devem receber, também serem sustentados, né? Como também a questão das contribuições como sacrifício que agrada a Deus, né? Recebi tudo e tenho até sobra, né? No caso, Paulo. Estou suprido desde que Epafrodito entregou o que vocês mandaram. É uma oferta, Paulo vai fazer comparação, né? Uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita, né? Quer dizer, não mais um sacrifício oferecido no templo, mas uma contribuição voluntária que foi feito para o ministério de Paulo. Paulo compara como um sacrifício, uma oferta de aroma agradável, né? Só que aí vem a questão, né? E os sacrifícios do milênio podem ser interpretados de forma literal, né? Ou como um memorial, né, de Cristo. No caso, nas outras visões é mais difícil isso, porque espiritualizam, né? Mas no pré-milenismo, aí você tem que trazer uma explicação, né? E aí uma das explicações é que é semelhante à Santa Ceia, no caso, em forma de um memorial, né? No caso, que será celebrada no reino do meu Pai, por exemplo, né? Semelhante à Santa Ceia, vamos entender isso aqui, que será celebrada no reino do meu Pai. Mateus 26, 29. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês do vinho do reino de meu Pai. No caso aqui, fazendo referência à Santa Ceia, né? Como ser celebrada como um memorial. Aí uma das interpretações é exatamente partir desse sacrifício como um memorial, né? Quando nós fazemos referência tanto no reino do meu Pai quanto no reino de Deus, ainda se nós formos fazer uma referência à Santa Ceia, assemelhar como a Santa Ceia, que também é feito esse de forma simbólica, não que Cristo, como a Igreja Católica pregava, que Cristo era sacrificado a cada Santa Ceia, e aí não, mas como simplesmente um memorial, né? Marcos 14, 25, em verdade vos digo que nunca mais bebereis do fruto da videira até aquele dia em que bebereis do vinho no reino de Deus. E aí vem a questão, para que a gente finalize, da santidade, né? A santidade e a questão da glória, né?
A glória de Deus vai voltar ao templo, né? Ezequiel vai ver exatamente a volta da glória no versículo 5. O Espírito me levou e me levou ao alto interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo, né? Ezequiel já tinha sido levado antes ao átrio, né? Você vai ver isso em Ezequiel no capítulo 8, né? Onde ele vai ver, no caso, nessa ocasião ele vai ver as abominações, né? O contexto você vai ver que se encontra no capítulo 8, versículo 1, né? Ele vê a glória na figura do homem, é levado a Jerusalém, no caso, para ver as abominações, né? Que nesse caso ele vai ver as abominações e a apostasia. Dessa vez ele não vê mais abominações, mas ele vê o retorno da glória de Deus, né? O versículo 5, a glória do Senhor encheu o templo, né? Essa mesma glória, agora, ela já tinha vindo tanto sobre o tabernáculo quanto no templo de Salomão. Era uma forma de validar ali que Deus aceitava o que estava sendo feito, né? Êxodo 40, versículo 34 e 35, e no caso do templo de Salomão, 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 1 e 2, né? A glória, no caso, ela traz ali, novamente, a presença de Deus, né? A presença de Deus para o lugar. E aí nós precisamos entender a identidade, né, do guia, no caso, desse guia espiritual, né? No interior, o versículo 6 agora. No interior do templo, né? Quem é o homem em pé? Versículo 6, né? Vai nos questionar exatamente isso. O versículo 6 vai dizer assim: enquanto o homem estava em pé ao meu lado. E aí vem a questão, né? Quem é esse homem que estava em pé ao lado de Ezequiel, né? Na hora, dentro dessa visão, né? O homem estava em pé ao lado, né? Alguns vão dizer que é um anjo do Senhor, o próprio Deus, né? Ezequiel Soares defende que é o próprio Javé, né? Jim Swagger, né? Na Bíblia do Expositor, ele vai defender que é Jesus Cristo, né? E o Champlin, que é um anjo ou um guia, né? E aí vem uma voz, né? O versículo 6 ainda, parte B. Ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo. No caso, Deus fala com Ezequiel. E o versículo 7, nós vamos ver a mensagem de Deus para Ezequiel, né? E qual era a mensagem? Deus habitará no templo, o Senhor habitará para sempre, né? E também que esse templo, o versículo 7, esse templo não mais será contaminado tanto através das prostituições, quanto com relação aos cadáveres do reis, que o versículo vai dizer assim: habitarei nunca mais a casa de Israel, versículo 7, será contaminada o meu nome, né? E nem eles e nem os reis com as suas prostituições e cadáver dos seus reis nos seus lugares, né? É preciso entender que a interpretação é que o cadáver dos reis nos seus lugares pode fazer referência a ídolos para os mortos que poderiam estar sendo ali colocado, também como a própria sepultura próxima ao templo, que no caso contaminaria o templo, né? Ou algum ritual pagão, né? Mas o que nós devemos ver é que não haverá uma santidade, né? Haverá santidade, né? E essa santidade será para sempre, né? Ezequiel 40, no caso, versículo 8 e 9, né? Você vai ver no versículo 8 que vai haver uma lembrança do que havia sido feito, né? O povo havia profanado o templo, né? O povo havia contaminado o nome do Senhor, né? E por causa disso também receberam o castigo, que foi o juízo, né? Mas é preciso entender que Deus é santo e não tolera pecado. Mas o templo, houve uma limpeza. Você vai ver o versículo 9 agora: que eles lancem para longe de mim sua prostituição e o cadáver de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre, né? Então você vai ver a limpeza, você vai ver a limpeza do templo, e como se deu, né, a limpeza do templo.
acabou-se a idolatria, você vai ver que o exílio vai por fim a idolatria, não mais vai haver idolatria, né? Tira de perto essa limpeza no versículo, a remoção exatamente o monumento desses ídolos, né? E mover para longe os mausoléus dos reis, né? Partindo do princípio que poderia ser que os reis eles pudessem estar sendo enterrados próximo ao templo, né? E aí nós precisamos entender com relação a propriamente a santidade de Deus, né? É que Deus ele é santo, né? Deus ele é santo, né? E essa santidade é a composição, porque você vê que eles tanto tinham praticado prostituição, idolatria, como também propriamente até mesmo contaminado o local do templo, né? E aí é preciso entender a santidade de Deus. Deus é santo, né? Em 1 Samuel vai fazer exatamente referência a esse atributo dos dois. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Então, Deus é santo, ele é santo, não há outro como ele, né? E aí vem a questão, no milênio, como se dará a santidade, né? E a santidade no milênio começa, né? Que não vai entrar coisa impura na cidade. Isaías, no capítulo 52, versículo 1. Ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e os imundos nunca mais entrarão em você, né? Como também ao redor será um lugar santo, santíssimo, né? E exatamente é o que a lei requer a santidade, né? Ezequiel no capítulo 43, 12. Esta é a lei do templo, no templo do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo, e eis que esta é a lei do templo, então todo o redor será santíssimo, né? E aí nós concluímos, o que nós vimos, essa lição é bem complicada, é bem complexa mesmo, assim, esse texto é um texto complexo, né? Mas o que nós vimos, né? Nós vimos de certa forma, tivemos um panorama do profeta Ezequiel, né? Tanto a questão do chamado, quando Ezequiel vê a glória de Deus, né? A questão das abominações, né? E dessa feita agora, Ezequiel, como você viu, ele contempla o retorno da glória, né? Que lições nós podemos tirar para finalizar, né? É que Deus nunca abandonou seu povo. Nós vemos muito isso muito claro quando Deus tinha um profeta na corte, Daniel. Deus tinha um profeta lá que não tinha vindo para o exílio, Jeremias. E nós temos entre os exilados o profeta Ezequiel. Então Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca abandonou o seu povo, né? Agora, nós vemos que o povo se voltou para a idolatria, o povo se voltou para a prostituição, o povo se voltou para as abominações, né? E aí é a questão, Deus é santo, nós devemos entender isso. Deus é santo, né? Até mesmo o texto, caso esteja enganado, de Hebreus, né, que diz: seguir em paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, porque é um dos atributos de Deus, a santidade. Logo, Deus requer a santidade do seu povo. Então é bem complexo, né? E aí eu também segui um roteiro aqui que não foi tão fácil, da questão do próprio texto do Ezequiel Soares. Eu fiz algumas modificações aqui para tentar ser um texto dinâmico, que não se tornou, você viu que às vezes acaba sendo embaralhado, né? Infelizmente, né? Mas eu vou fazer um vídeo, eu prometo, a partir de agora eu já vou preparar, estudar para fazer esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre o que defende o pré-milenismo, e a gente vai entender isso aqui de uma forma bem corretinha, né? O que é o milênio, quando se dará o milênio, como será o milênio, né? Quais são as restaurações que o milênio vai trazer. Vou trazer bem detalhadozinho, com os embasamentos bíblicos, de acordo com a declaração de fé da própria Assembleia de Deus. Vou dar uma olhada na sistemática branca, Teologia Pentecostal para Todos, e uma teologia sistemática. Quando eu fizer isso, eu vou trazer para mostrar para vocês a teologia sistemática do Walter Brunelli e algumas teologias sistemáticas pentecostais que eu usar. Vou colocar as referências e vou para que vocês se inteirem. Então, assim, esse ficou muito confuso porque pelo próprio roteiro que foi dado, entendeu? Assim, não ficou tão bom o roteiro.
tive que quebrar um pouquinho de cabeça. Mas é basicamente isso. Espero ter contribuído, se você é professor da escola dominical, ter contribuído com você, né? Algumas pessoas comentam comigo que está tendo muita dificuldade, né? E eu confesso que é bem confuso, assim. É bem confuso, né? Não foi algo que às vezes foge, você está no roteiro e às vezes foge do roteiro e aí acaba quebrando o raciocínio, quebrando o entendimento. Mas é isso, que Deus vos abençoe, né? E até o próximo, quando a gente vai tentar falar sobre o pré-milenismo, né? Como a Assembleia de Deus, no caso, crê o milênio. E aí nós vamos explorar de uma forma mais profunda.